Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, votos de muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Esta é a habitual produção da Direção de Informação da LAC. A técnica garantida hoje pelo Mauro Costa e pelo Ricardo Dias. Na moderação vai estar o José Silva e vamos olhar para os temas que marcaram a última semana a nível da atualidade nacional. E como sempre temos os nossos convidados residentes para os vários comentários e leituras sobre os assuntos. Para esta edição vamos saudar o Adebayo Vuns, que está aqui em estúdio. Adebayo, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia aos ouvintes. E também o Zé Guerreiro e o Rui de Castro, hoje em um formato alternativo, sobretudo para o Rui de Castro. Bom dia e bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Os temas para esta edição, vamos olhar para os desafios da justiça em Angola, sobretudo após a abertura do ano judicial 2025, falar dos desafios em torno deste ano, a questão da dignidade que se quer dar mais aos operadores de justiça, a credibilidade do sistema de justiça, se há ou não, ou se o cidadão está a perder a credibilidade no sistema de justiça. E também vamos olhar para as celebrações dos 59 anos da data de fundação da UNITA, assinalados a 13 de março, e que foi marcado com a realização de uma conferência internacional sobre democracia em África. E este evento mediatizou-se mesmo antes de começar, com o episódio registrado no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, com a situação dos convidados, de alguns dos convidados que tiveram uma situação embaraçosa para poderem entrar no nosso país durante várias horas no aeroporto. Passamos então aos temas em destaque para esta edição e vamos começar pela Justiça. Ano Judicial 2025 foi aberto há cerca de uma semana, em cerimónia que decorreu na província do Uíge. Muito se falou deste ano judicial 2025. Uma das coisas é para o tema do ano, que tem a ver com a valorização dos oficiais de justiça. São vários os desafios em torno deste ano judicial. Vamos só recordar o tema com os nossos ouvintes, o tema escolhido para este ano judicial 2025. Por uma justiça célere e eficiente, modernizemos os tribunais e valorizemos os operadores de justiça. José Guerreiro, vamos começar consigo e, sobretudo, a olhar para este lema, que é o lema que traz muita reflexão e tem trazido a questão da justiça célere que se quer e que se pede, e também a valorização dos operadores de justiça ou dos profissionais que trabalham nas várias áreas que compõem o sistema de justiça. Bom, olha, eu começaria com a seguinte questão. Como não se enquadra nos recados, não é? Eu gostaria de iniciar esta minha intervenção registrando e lamentando o falecimento de dois amigos que muito prezo e que me deram provas inequívocas de amizade que era mútua. O jornalista Alves António e o embaixador general Alberto Neto. Com certeza que o respectivo percurso outros saberão apresentar, mas é a minha obrigação recordar os homens bons e íntegros que foram estes dois bons cidadãos. Foi pêsames para as respectivas famílias. No tema propriamente que agora o Zé Silva introduz, sobre o ano judicial, bom, o Rui de Castro, no programa anterior, já se tinha referido a este aspecto, lamentando que não tenha sido o Presidente da República ou alguém dessa área a abrir, mas sim o Ministro de Estado que abriu no IJ este ano judicial, mas portanto nas intervenções que existiram e que foi possível ouvir, porque não estando o Presidente da República, a imprensa pública não deu tudo, não é? Só dá tudo em direto quanto ao Sr. Presidente da República, mas do que foi possível ouvir, dos resumos que foi possível ouvir, neste ano, na abertura do ano judicial,
Acho que foram repetidas as mesmas ladainhas, falando em termos bíblicos, as mesmas constatações, as mesmas promessas. Este assunto já vem sendo há muito tempo. Aliás, o próprio Sr. Presidente da República, nos discursos, quer nos discursos de tomada de posse, quer no discurso da nação, do Estado da Nação, se bate no mesmo assunto, que é a necessidade de uma profunda reforma da justiça. Foi sempre prometida e nunca realizada, né? E todos os anos repetimos as mesmas ladainhas. A cada ano a gente ouve falar, não é, das mesmas coisas, não é? Enquanto não houver essa reforma da justiça profunda, enquanto não houver uma absoluta independência dos tribunais, independência total dos tribunais, do Poder Judicial, enquanto os lobbies e a corrupção não deixarem também de afetar alguns serviços da execução da justiça, não haverá de facto uma verdadeira justiça ao serviço da economia, da sociedade e dos cidadãos. Isto tem vindo a ser repetido não por mim, mas pelos próprios responsáveis do país. Portanto, continuamos à espera dessa reforma, continuamos à espera que estes assuntos sejam resolvidos. Porque neste setor também se passa aquilo que acontece em outros setores. Não é? De facto, algum investimento na criação de tribunais, como o caso dos tribunais da relação, que foram abertos em vários países do país, inclusive agora no IS, no início do ano judicial. Portanto, algum investimento na criação de tribunais, que são importantes e que se saúda naturalmente. Né? Algum investimento também na melhoria das infraestruturas dos órgãos de aplicação da justiça. Lembremos-nos das instalações dos ex-hotéis 3As, passaram muitos deles a ser afetos à justiça, e não querendo aqui levantar a questão que também é do foro da justiça, se há legalidade ou não nessa apropriação, sem antes as condenações terem passado não terem ainda passado a um termo técnico, pronto, não terem sido ainda executadas, né? Mas também houve esta melhoria com a afetação destas infraestruturas, também cada vez mais licenciados em Direito, colocados no mercado de trabalho, e o Sr. Ministro de Estado foi feliz nos números, mas contudo, embora estes avanços tenham acontecido, a qualidade, a independência e os procedimentos não melhoraram, né? Não melhoraram algumas práticas lesivas na aplicação da justiça. Continuam a existir excessos nos prazos de prisão preventiva, né? Há casos de denúncia de corrupção, há casos de interferência política no Poder Judicial, há lentidão no processo de aplicação da justiça e poucas condições de trabalho de profissionais e operadores de justiça, conforme eu disse, um dos lemas era exatamente credibilizar, valorizar e de facto muitos deles não têm esta credibilização e estas condições de trabalho e de vida, ao contrário da hierarquia superior, cujas mordomias e benesses aumentam. Né? E depois tem outras práticas nocivas que se falam a boca pequena, como se costuma dizer, e que não vale a pena aqui colocar, que no fundo já contribuem para a descredibilização da justiça, do sistema de justiça do nosso país. E diria eu que se contam pelos dedos das mãos os casos em que os cidadãos podem acreditar na justiça, né? Temos aquele caso da declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional da norma do usufruto de 10% pelos operadores da justiça dos ganhos de conversão de ativos, né? que foram rapidamente superados por outros pouco elucidativos, né? Embora aquele tenha sido declarado inconstitucional, o que valorizou a atuação do Tribunal Constitucional, há contudo outros que continuam numa certa névoa, né? A amnistia do Zeno após uma condenação controversa, o processo de São Vicente envolto em muitas polémicas, né? A autorização célere de criação de alguns partidos e outros que ficaram anos e anos estranhamente na frigideira, né? A propalada fuga do cidadão estrangeiro, presumível autor do homicídio de uma cidadã angolana, né? Tirada presumivelmente da janela do edifício, né? O processo sobre Manuel Vicente, em permanente e demorada investigação, né? Os processos sobre o contrabando de combustíveis, etc. Né? Com certeza que noutra oportunidade nós falaremos do atual caso mediático em julgamento dos jornais Dino, Copelipa e mais dois erguidos, mas praticamente ainda agora começou e já se fala em ordens superiores, em prescrição de crimes e em possíveis outros crimes já amnistiados. Tudo situações que levam à permanente suspeita da falada justiça seletiva, não é? E já se fala neste caso, né? Num julgamento preparado há anos e que está a acontecer no Tribunal Supremo, a mais alta instância na capital da República, note-se, né? E não num tribunal de primeira instância aí no município de Luimbalo ou da Conda, etc.
a ação foi adiada por falta de intérprete mandarim. Quer dizer, isto até parece brincadeira, não é? Como não podemos rir, né? Por ser um caso de justiça muito sério, vou pelo menos calar-me agora. Obrigado, Zé Guerreiro, por esta primeira intervenção neste tema. Rui de Castro, que se pede é uma justiça célere. Ouve-se muito isso nos discursos, também a nível das várias leituras e especialistas do direito dizem, e também a população no geral, e usa-se muito o termo. O Rui de Castro, o Zé Guerreiro, melhor, pouco tempo listou uma série de casos pendentes ou alguns mal resolvidos, mas são os chamados casos mediáticos. Há também aqueles casos do cidadão comum, não tão mediáticos, mas que clama sempre por justiça a partir da instrução do processo numa esquadra de polícia, a forma como o cidadão é atendido, como é instruído o processo, que depois é analisado pelo magistrado ou pelo juiz de garantias. Ou seja, esta celeridade que se quer da justiça, ainda estamos muito longe de alcançá-la. Ou também, como disse alguém, corre-se o risco de se querer celeridade e neste afã da celeridade não se poder dar o devido tratamento ou tratamento mais adequado aos casos. Pois, portanto, efetivamente, o que se passa é que, de facto, há um conjunto de problemas que dificultam o bom andamento da nossa justiça. Portanto, alguns são objetivos, mas há, infelizmente, um conjunto de outros que já poderíamos ter ultrapassado. E se calhar talvez fosse bom, e já que o Zé Guerreiro tocou há pouco na questão de que no programa anterior eu tinha abordado este assunto chamando um pouco a atenção até do facto de na abertura do ano judicial não ter sido nem o Presidente da República nem a Vice-Presidente a abrirem, mas também referi na altura que a nossa TPA não tinha dado, do meu ponto de vista, portanto, a cobertura que a solenidade daquele ato mereciam. E aí mencionei que ouvimos alguns pedaços de vários intervenientes, menos o bastonário da Ordem dos Advogados. Portanto, eu então queria começar, era justamente por tocar em algo que o bastonário da Ordem dos Advogados mencionou. É que, dizia ele, e eu cito, que infelizmente há juízes e advogados corruptos que influenciam decisões, prejudicam os cidadãos e comprometem a credibilidade do sistema. Para que a justiça seja servida, é preciso denunciar e expulsar os corruptos do Poder Judicial e da advocacia. Não é admissível, dizia ele, que a maioria dos processos mediáticos que tramitam no fórum criminal termine por vícios processuais, deixando a população sem resposta. Portanto, isto ajuda já a perceber um pouco daquilo que o Zé Guerreiro também mencionava há bocado. É que, de facto, nesta luta que se iniciou em 2017 contra a corrupção, ou pelo menos com maior ênfase, fica maculada à partida quando, dentro do próprio Poder Judicial, estão operadores que deveriam ser honestos e justos, e já para não falar da celeridade e da eficiência, não é? Que
alteram o decurso de processos, ou atrasando, ou tornando réus quase que em acusadores. E, portanto, este é mesmo um dos graves problemas que nós temos na nossa justiça, porque há determinados casos, e o Guerreiro mencionou há pouco, como o da Isabel dos Santos, Manuel Vicente, Lussati. Há efetivamente o caso do Zeno, que eu só estou a tocar aqui, porque criou um problema entre o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional. E então ficou a população atônita ao notar que até a esse nível não há aquela sintonia que deveria haver com base na lei, obviamente. Não é? Bom, mas também há e isto tocando um pouco já na morosidade, há esta dificuldade em que nós estamos há 5 meses que o Presidente da República no Parlamento, e vindo já de encontro com algo que tinha sido denunciado pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar. Portanto, estamos há 5 meses, o Presidente da República no Parlamento denunciou a existência de uma rede de desvio de combustível e que envolvia altas personalidades, incluindo deputados. Pois em 5 meses não temos notícia de ninguém que tenha, de facto, sido chamado, que esteja a contas com a justiça, como se costuma dizer vulgarmente. Portanto, é realmente muito estranho que até uma denúncia do mais alto magistrado do país, portanto, também fica sem resposta. É óbvio que depois daí resultam os casos de excesso de prisão preventiva, que se está a tentar atenuar agora com os juízos de garantia, mas de facto tem que haver justiça para todos. Não pode haver, e como infelizmente em alguns casos se nota, de que há cidadãos que cometem infrações quaisquer que elas sejam, e são punidos, como deve ser, como manda a lei, mas depois há outros que por outras artes, e nessas artes entram montantes financeiros, por estas artes depois conseguem contornar, recorrendo até a bons, mas também corruptos advogados, conforme nos diz o bastonário da ordem, não é? Para depois saírem destas situações. Bom, agora, o nosso sistema de justiça, de facto, tem um conjunto de outros problemas. Um deles tem a ver com a falta de recursos humanos e de formação insuficiente. Portanto, nota-se claramente, e apesar de estarem a ser criados novos tribunais, bom, nós podemos criar até tribunais em todos os municípios. O problema é quem é que vamos pôr lá, qual é a qualidade destes operadores que vamos colocar ali, para que, de facto, a justiça seja feita como deve ser. E, conhecendo-se como se conhece, como é que está a nossa educação, o nosso ensino, tema que por acaso até abordamos no programa anterior. Então, não é difícil perceber que há cada vez mais licenciados em Direito, mas que isto apenas é o título.
porque, de facto, de conhecimento e de experiência, então, muito menos, como é evidente, mas de conhecimento real, não há ainda aquele que se pretendia para nós termos todas estas instâncias a funcionar como deve ser. Rui de E Castro. daí a falta, Sim, a sim. falta de eficiência, sim. Sim, não, eu estava a dizer, Rui, que vamos passar agora ao Adebayo. Estamos a terminar a primeira parte e vamos passar a Adebayo para fecharmos com a Adebayo nesta primeira parte em relação a este tema da justiça, que ainda vamos ter tempo para mais abordagens na nossa segunda parte. E queríamos também agora ainda ouvir o Adebayo para uma primeira intervenção, depois voltaremos também ao Zé e ao Rui. Adebayo, muitas análises já feitas aqui pelo Zé e o Rui, e o que se ouve pela sociedade é que a nossa justiça vai perdendo credibilidade. É também desta forma que olha atualmente para o sistema? Há esta sensação do descrédito? Eu não sou fatalista, não é? E não chego ao extremo, não é? Embora tenhamos situações que revelem, ou que pelo menos nos obrigam a estar preocupados, não é? Porque claramente há aqui alguns indícios e alguns casos, alguns já referidos pelos colegas, não é? Que nos fazem estar preocupados, não é? O último tem a ver com um suposto comentário da juíza profissional de um tribunal superior que está, digamos, a julgar os casos dos generais Copalipa e Dino, e que é referido que teria dito que havia ordens superiores, não é? O que levanta assim um manto e uma grande discussão à volta da própria credibilidade do tribunal, daquele tribunal, né? Da legitimidade do tribunal, digamos, E da sua da independência? qualidade da decisão e da sua independência, não é? E isso é perigoso, é grave e é perigoso, não é? Portanto são esses sinais e esses indícios que vão surgindo, que obviamente nos fazem, nos criam aqui um alerta, e não podemos efetivamente permitir que haja esse descarrilar da justiça. Nós precisamos ter uma justiça credível, não é? Em diapasão com aquilo que é, digamos, a baliza do nosso Estado, né? Nós assumimos-nos como um Estado democrático de direito, o que pressupõe que esta componente do Estado de direito, não é? Há uma garantia da independência dos tribunais, e portanto tudo deve ser feito, não é? Toda a sociedade deve mobilizar-se para assegurar que efetivamente os tribunais sejam independentes e se assumam aqui como um pilar fundamental do nosso Estado. Agora, este evento da abertura do ano judicial, com um lema muito interessante, não é? Mas que na prática nem sempre corresponde àquilo que é a realidade que os cidadãos encontram. E eu chamo aqui a atenção a vários vértices, não é? Pelo menos várias entidades que têm responsabilidades nesse processo. Eu, por exemplo, ao Executivo, coloco o tema, antes mesmo de chegar inclusive aos tribunais, porque há aqui, digamos, responsabilidades que são também do Executivo. Por exemplo, a marca dos BIs, não é? Portanto, nós temos que conseguir resolver o tema da identidade das pessoas, não é? Do BI, como falo, dos imóveis e outro tipo de situações que têm depois implicância, não é? Não só na justiça, mas como noutros sistemas, não é? A questão da modernização dos tribunais traz ao de cima o tema das infraestruturas, e hoje não podemos olhar para as infraestruturas apenas na componente das paredes, não é? Esta componente é importante e deve ser salvaguardada, e nota-se aqui uma situação em que muitos tribunais não só
juízes, procuradores, oficiais não têm as melhores condições em termos de acomodação para o seu próprio trabalho, mas a modernização pressupõe também que é preciso fazermos um investimento mais significativo na digitalização dos processos, em sistemas informáticos, como vemos acontecer noutras paragens, e essas acabam por ter também repercussão na maior celeridade dos próprios processos, porque efetivamente no volume de processos que os nossos tribunais têm hoje, né, se nós não investirmos na digitalização e na modernização com sistemas informáticos mais à altura, vamos ter muita dificuldade em conseguir assegurar a celeridade. E o reverso disso é então esta pendência, ou seja, esta morosidade processual, que é muito notória, sobretudo na sala de família, na sala de trabalho, nos litígios de terras que proliferam pelo país todo, para além, obviamente, das situações de crime que são já, digamos, também muito comuns. E, portanto, a modernização deve olhar também para o tema da especialização dos juízes. E dos juízes e do sistema de uma maneira geral, né? Hoje, não é? Ou dos operadores de uma maneira geral. Hoje, quer dizer, nos últimos tempos, veio ao de cima a capacidade técnica dos nossos operadores para lidar com os temas atinentes à corrupção, para lidar com os temas atinentes às operações de branqueamento de capitais e outras, que têm algum grau de complexidade técnica, inclusive, não é? Porque mexe aqui com o sistema financeiro e requer algum domínio, não é? Não só da lei, mas algum conhecimento mais profundo do modus operandi desse tipo de operações. E, portanto, é importante que se criem condições para uma maior, não só especialização, mas capacitação mesmo dos juízes, dos procuradores, dos oficiais de justiça e, portanto, escrivãos, todo este naipe de profissionais que, de alguma forma, estão envolvidos, não é, aqui no nosso sistema. Agora, há um tema que surge, não é? Não só em relação à interferência e à independência dos tribunais, mas é também aqui um tema que muitas das vezes é levantado e ao nível da classe dos advogados mais regularmente, que tem a ver com indícios de corrupção, não é? Ou seja, na resolução de alguns processos. E aí, obviamente, que a própria justiça não pode ser ela vítima dessa situação. É preciso digamos, que os instrumentos sejam utilizados para tornar a justiça credível a esse nível, né? E não termos o cidadão a suspeitar, não é? Digamos, em suspeição permanente em relação às decisões e ao papel dos órgãos judiciais. Obrigado, Adebayo Vuns. Com esta intervenção vamos fechar a primeira parte deste Jornal 7 Dias, da semana em retrospectiva. Estamos aqui a olhar para os desafios do sistema de justiça face ao novo ano judicial aberto recentemente na província do Ís. Vamos partir para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de regresso para a segunda parte do Jornal 7 Dias da semana em retrospectiva. A abordar a questão da justiça ainda. Vamos voltar a chamar o José Guerreiro. Zé, quando se fala na justiça, estamos aqui a trazer exemplos, e o Zé listou uma série deles de casos mediáticos, como já também fizemos referência, mas há aqueles casos do cidadão, digamos, comum, do dia a dia, que a todo momento clama por justiça. Como olhar para estas situações? Ou seja, se a este nível estamos aqui a analisar, há
há suspeitas de corrupção, de processos com falhas na instrução, inclusive fala-se aqui em ordens superiores, e para aqueles cidadãos que têm até dificuldade de ter acesso a um advogado. Que tipo de justiça vão servir este cidadão? Pois, esse assunto de facto eu diria assim, meio a brincar, meio a sério. O cidadão comum é como nos outros setores, é o que está cada vez mais lixado, é um termo que não se aplica ao nosso programa, mas como não, assim a pressão não consigo outro termo, de facto é como nos outros setores, de facto o cidadão comum, o do Kazenga, o do Luimbal, o da Dom Grande, o da Capema Cabulemba, etc. De facto, e ouvem-se histórias, porque assim, o senhor bastonário dos advogados, não sei se foi nessa comunicação, na abertura do ano judicial, se foi numa outra, falou, inclusive, nas dívidas que o Estado tem à ordem, por causa do chamado patrocínio do judiciário, que é os advogados que são colocados para a defesa dos pobres, digamos assim, mas que o Estado tem que pagar, porque os pobres não têm capacidade para pagar. Então, não só em Angola, em todos os países já. Acho que em todos os países, eu não sou da área, portanto, os meus erros que eu cometer na análise, por favor, me desculpem, porque eu não sou da área. E não metem coisas muito profundas por não ser. Mas acho que em Angola há um acordo entre os advogados e o Ministério da Justiça, não é, em que os pobres podem recorrer ao patrocínio judiciário para serem defendidos perante... Mas se o próprio Estado não paga a esses advogados, e muitos desses advogados, até que estão a começar a carreira, etc., não recebem aquilo que lhes é devido por esse apoio, como é que os pobres podem... E aí nós vemos, não é? E muitas vezes é aí abaixo o nível que mais esquemas de corrupção são denunciados. E quando é corrupção, muitas vezes não é de dinheiro, é esquecimento do processo, o processo que está em cima passa para baixo, à espera que outros mais importantes, entre aspas, possam vir a ser julgados. Quer dizer, há de facto muitos problemas na justiça. E nós temos falado, e o José Silva falou que eu apontei casos mediáticos, já tem muita razão a fazer essa referência. Porque há uma série de situações que nem vêm a público, ligados a crimes ligados ao direito de propriedade, ao direito de família, ao direito administrativo, a questões nas conservatórias, nos notariados, não é? Que levam-nos a muitas preocupações. Há inclusive questões ligadas à economia, não é? A economia que não incentivam a que mais investimento estrangeiro ou privado nacional ou estrangeiro aconteça. Porque muitas vezes já há alguma desconfiança no setor de justiça. Pronto, isso leva-me a apontar, antes de dizer o que queria dizer, a apontar uma questão que o Adebayo falou, e muito bem, que tem a ver com a importância, a necessidade e a profundidade da análise das questões ligadas aos crimes económicos e financeiros, que são de uma complexa dificuldade de análise e de investigação. E nós, com certeza, não teremos especialistas próprios, não é? Ainda formados, com competência, e em número, sobretudo, para podermos desvendar estes crimes financeiros e económicos. E por isso é que as coisas se arrastam, depois há denúncias de coisas que são cometidas que não deviam ser. Então temos muitos problemas. Por isso eu sugeria, não é? E termino a minha intervenção nesta área, é necessário que os operadores de justiça, e dizia no concreto, os juízes, os procuradores do Ministério Público e os advogados se sentem num fórum para discutir estes problemas. E volto a dizer, sem governo ainda sem o poder executivo ainda nesta primeira fase. Só eles discutir de uma maneira séria, profissional, técnica e despartidarizada, não é? As questões de justiça do nosso país. Um fórum alargado, com juízes, delegados do Ministério Público e advogados. E só depois chamar, sim, o governo para completar esta análise. Enquanto as pessoas não se sentarem sem complexos, sem medo de dizer o que têm que dizer, porque nós todos estamos aqui neste painel, e o Zé Silva, os jornalistas, os cidadãos conhecem advogados, conhecem os juízes, conhecem delegados do Procurador da República, conhecem essa gente e falam com essas pessoas. E o que essas pessoas dizem à boca fechada é de arrepiar. E metade das coisas mais grandes não vêm para a praça pública. Eu tenho até amigos que já foram alvo não direi de perseguição, mas de chacota, por terem aberto a boca, não é?
a denunciar algumas irregularidades que existem na justiça. Então é preciso que as pessoas se sentem sem medo, não é? E possam analisar os profissionais de uma maneira despartidarizada, possam analisar os problemas da justiça. E depois chamar o governo para apresentar, digamos, no fundo, um determinado caderno de encargos. Porque só sei que nós começaremos a encarar a justiça de uma maneira mais séria e a tomar as medidas para de facto exista uma reforma da justiça no país muito séria. Muito séria. E por falar em seriedade, Rui de Castro, estas denúncias feitas agora pelo bastonário da Ordem dos Advogados sobre a alegada corrupção não são as primeiras que um bastonário faz. Nos recordemos que há alguns anos também o então bastonário Dr. Raul Araújo também trazia a público e foi uma coisa assim muito polémica, mediatizada. Não estávamos ainda habituados a ter esta frontalidade da abordagem em que falava em eventuais negociações entre juízes e advogados. Será que não são levadas a sérias, ou seja, a nível da própria PGR e de outros órgãos, como o Conselho Superior da Magistratura Judicial? Bom, eu não sei se não são levados a sério ou se há dificuldade em as levar a bom porto. O certo é que, e se calhar por isso, é que não tivemos as declarações do atual bastonário na cerimónia do ano judicial, porque o que vimos notando de alguns anos a esta parte é que nestes atos de abertura do ano judicial, os vários bastonários têm aproveitado para tecer críticas bastante contundentes, sérias e objetivas, e infelizmente nós temos uma tendência de não gostarmos de ouvir críticas, nem mesmo as construtivas. E, portanto, se não nos habituarmos a que para tudo avançar tem que haver um contraditório, e depois vamos discutir, vamos analisar, e desta discussão sairão melhorias. Portanto, também aqui será de avançar. Eu aproveitava, antes de entrar num outro tema, num outro campo deste tema, o Guerreiro há pouco sugeria que se fizesse um fórum com os operadores de justiça para analisarem com profundidade tudo o que tem a ver com o sistema judicial. Eu estou perfeitamente de acordo. O único detalhe em que não estou de acordo é que o governo entre mais tarde nesta discussão. É que o governo não tem que entrar em fase nenhuma da avaliação feita pelo Poder Judicial, que é um dos 3 poderes, sendo que o governo está num outro poder. Portanto, entendo, mas eu falava meio, porque há muitas questões, desculpa interromper, têm a ver com as infraestruturas. Isso é muito importante também, não é? E condições de trabalho. Isso não é, não claro, são os tribunais que vão ter. Era nessa situação, tanto que eu falei em entrega de caderno de encargos. Estou absolutamente de acordo contigo. Eu também percebi, tanto que até vou mesmo depois tocar nessas questões. Mas era só para fazer esta ressalva aqui, porque de facto, às vezes, e porque para já há esta percepção de que há uma interferência do Poder Executivo no Judicial. Bom, então se o Judicial reúne, discute e depois vai prestar contas, entre aspas, ao governo, então aqui já não é percepção, não é? Bom, mas então, seguindo em frente, e ajudando até um pouco aquilo que o Guerreiro mencionou sobre declarações do bastonário da Ordem. E de facto, nesta atividade no IS, ele voltou a insistir neste problema da inacessibilidade de muitos cidadãos fazerem uso da justiça por falta de meios financeiros. E deu um exemplo que
Em 2024, o Estado desembolsou 35 milhões de kwanzas ao longo do ano para garantir assistência judiciária aos cidadãos mais carenciados. Portanto, 35 milhões de kwanzas. Então dizia ele que um carro de luxo, destes que são entregues a titulares de órgãos de soberania, custa 170 milhões, ou seja, 5 vezes mais aquilo que se desembolsa para o cidadão mais carenciado. E, infelizmente, os níveis de pobreza estão a crescer de tal ordem que o número tem estado a aumentar, infelizmente, não é? Ora, portanto, ainda mencionava o bastonário que esta falta de acesso à justiça por falta de recursos financeiros compromete o princípio da igualdade perante a lei e cria um ciclo de vulnerabilidade, deixando os grupos já marginalizados ainda mais expostos à injustiça. E então, aqui rematava ele de que a justiça, portanto, que não podemos permitir que num país que se afirma como democrático, a justiça seja apenas para quem pode pagar. E aqui acrescentaria que, muitas das vezes, quem pode pagar, paga com verbas que ele desviou do erário. Portanto, verbas de todos nós. Bom, agora, há pouco eu mencionava como dificuldades para a nossa justiça o problema da falta de recursos humanos. Mas não só. Há também, de facto, o problema das infraestruturas e tecnologia deficiente. Portanto, há muitos tribunais que operam em condições precárias, com falta de equipamentos, energia elétrica, sem sistemas digitais para gerir os processos. E, portanto, só mesmo aqui a dependência de processos manuais contribui largamente para estes atrasos e a perda de muitas peças que os compõem. Por outro lado, temos a dificuldade de que há uma concentração muito grande de tribunais e serviços jurídicos nas áreas urbanas, o que deixa as populações da zona rural e das periferias sem assistência devida. Daqui cria um outro problema, é que nós temos, neste particular eu ouço falar muito pouco, nós temos a justiça formal feita nos nossos tribunais, com os nossos operadores, com as suas deficiências, com as, enfim, a passo e passo, a crescer, mas também temos a justiça que é praticada pelas autoridades tradicionais. E então, há muitos casos de roubo de gado, casos de problema de terrenos, que são geridos pelos SOBAs ou pelos regedores. Ora, eu derivava aqui para um caso que ocorreu, e volta e meia acontece com o Ministério da Saúde, que definiu um programa de capacitação das parteiras tradicionais. Então, por que não o Ministério da Justiça também ter um programa de formação destas autoridades tradicionais com ferramentas que mais se aproximem do sistema formal e que não crie depois esta dificuldade em um cidadão ter vamos chamar uma sentença, porque de facto é assim,
uma sentença proferida pelo SOBA, mas que depois vem o juiz e decreta uma outra completamente ao contrário. Portanto, eram praticamente estas as questões que eu tinha. E Rui, antes mesmo de terminar, trouxe aqui este caso da justiça feita pelo poder tradicional, mas também há uma outra justiça, não sendo legal, pelo menos esta do poder tradicional é reconhecida, mas vão acontecendo muitos casos de justiça pelas próprias mãos. E o que se ouve nas comunidades, isto sobretudo em comunidades, é que às vezes acontece devido à morosidade ou porque o sistema de justiça às vezes não dá resposta às inquietações dos cidadãos. Exato. É que, de facto, isso só ocorre quando o cidadão nota que quem tem a autoridade e a competência para gerir e executar um processo judicial não o faz, ou não o faz a tempo, ou por isso simplesmente ignora. E então aí há aquelas revoltas, e que nós infelizmente vamos assistindo, felizmente também que vamos assistindo cada vez menos, o que é um bom sinal, mas não deixa de acontecer, e particularmente fora dos centros urbanos. Obrigado, Rui. Vamos fechar este capítulo Justiça a Adebayo. Há aqui uma questão que trazemos, porque o Adebayo há pouco tempo falou da justiça, que também deve ser olhada fora do contexto dos tribunais. E recentemente o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, é uma ação que já tinha ocorrido no final de 2024, volta a acontecer agora, tomou a medida de expulsar alguns funcionários. Foram mais de 20 que foram expulsos por má conduta, por práticas de várias ações incorretas, como é o caso de casos de prática de corrupção. Já este deve-se, em termos de funcionários, embora alguns não entrar, mas também essa questão que foi aqui referida, não só ter as estruturas, mas a questão de se olhar para o homem. É preciso, às vezes, também essa mão pesada. Não, sem dúvidas, não é? Portanto, nós falamos das infraestruturas, falamos das questões sistémicas, não é? Mas, obviamente, que não podemos deixar de lado a componente do capital humano, não é? E, portanto, todo esse sistema só será viável e funcional se efetivamente tivermos pessoas capacitadas e treinadas, não é? Dominando todas essas ferramentas do sistema, quer do ponto de vista dos códigos, mas também do ponto de vista de instrumentos informáticos, não é? Que são hoje cada vez mais incontornáveis, não é? E também há a componente, obviamente, dos códigos éticos e deontológicos a que estão obrigados todos esses e os demais funcionários, não é? Portanto, por maioria de razão, isto se impõe, não é, ao nível digamos, do sistema judiciário, não é? E todos esses, digamos, operadores têm de ser muito rigorosos, não é? E servir eles próprios de exemplo, não é? Porque vamos olhar, por exemplo, o caso dos juízes, não é? Têm uma responsabilidade social, pública, muito grande, e portanto têm de ser pessoas, vamos dizer, quase imbatíveis do ponto de vista da sua conduta ética, moral, não é? E muito rigorosos no cumprimento dos seus códigos deontológicos, e portanto é mesmo inaceitável, e aí o Estado deve ser duro, não é? No sentido de, com o exemplo, evitar que situações digamos, inapropriadas, não é, ocorram no seio dessas classes, mas obviamente isso é algo que deve ser digamos, generalizado, não é? Mas é interessante que olharmos para a dimensão do capital humano, porque dentro desta nossa reforma, e aqui só a nota de que este tal encontro que
que o Zé Guerreiro sugere, obviamente enquadra-se mesmo na lógica e na necessidade de aprofundarmos os trabalhos da reforma da justiça, não é? Que continua a ser um tema em cima da mesa, não é? E aprofundarmos a abordagem, como bem levanta o Rui de Castro, sobre a conciliação entre, digamos, o direito consuetudinário, não é? Essas práticas em que estão envolvidas muitas das vezes as autoridades tradicionais, sobretudo os sobas e regentes, em alguns casos com decisões muito justas, mas noutros casos até também a cometerem algumas injustiças, e portanto é de todo relevante que haja aqui um trabalho multidisciplinar e ao nível da reforma se olhe muito atentamente para essas questões e percebermos como conciliar, não é, digamos, este direito positivo com o direito tradicional, em que estão envolvidos vários operadores e que é, digamos, uma prática aceite, não é, dentro das comunidades. Portanto, não pode ser o Estado a impor o contrário, né? Agora é preciso adequar isso para que não criem situações de violação de direitos e ponham em causa a própria cidadania, as próprias pessoas. Mas eu dizia que é interessante olharmos para essa componente do capital humano, porque nós hoje estamos a expandir os tribunais de relação, não é? E eu referi-me ao tema da necessidade de aprofundar a especialização dos juízes, não é? Mas também é preciso que de alguma forma salvaguardarmos a necessidade dos juízes desembargadores serem pessoas com experiência, não é? Porque estamos a falar de um fórum de recurso e onde, obviamente, se exige digamos, um background suficiente para que, efetivamente, as decisões, ao invés de serem melhoradas, não saiam elas, algumas vezes, ainda mais inquinadas, quer do ponto de vista da própria decisão, ou ainda dos argumentos técnicos ou digamos, doutrinais invocados, não é? Entretanto, e também na esteira dessa necessidade contínua de aprofundarmos a capacitação dos operadores, não é? Chamo aqui a atenção para, e muitas das vezes aquilo que se diz à montanha, às vezes tem estado a parir alguns ratos, faço a expressão, mas os riscos da instrução processual com lacunas, não é? E que depois criamos aqui alguns riscos de detenções arbitrárias ou ilegais, e ainda um outro fenómeno que é consequência às vezes desse tipo de situações é, digamos, termos depois no sistema presidiário situações de excesso de prisão preventiva, não é? Que também põem em causa e ferem, digamos, os próprios direitos das pessoas, né? Porque lá está, nós estamos a invocar o princípio como um pilar do Estado da independência, do Estado democrático, do Estado de direito, do Estado que prima pela legalidade, e a justiça aqui tem de ser cega, não é? Portanto, as pessoas, independentemente da situação, não é? Os operadores devem ser justos, não é? No sentido de não se deixarem muitas das vezes levar só por comentários de A, B ou C ou D, mas serem rigorosos no sentido de efetivamente salvaguardarem em primeira instância não só a justiça, mas o cumprimento da própria lei, e é para isso que a sociedade no fundo espera delas uma atuação, não é? E não deixarmos que as pessoas fiquem ou estejam em situações de ilegalidade, muitas das vezes, ou às vezes até de prisão preventiva, ou às vezes de situações que geram conflitos no próprio sistema judicial. E um caso flagrante é, por exemplo, o que aconteceu no ano passado em relação ao tema do caso Zeno, em que um tribunal decidiu num sentido, o outro noutro. E, portanto, até sobre essa matéria, precisamos de envolver também os académicos no sentido de nos clarificarem aqui algumas posições, e nós somos um Estado relativamente novo, não é? E é importante que aqui os vários atores tenham intervenção e que ajudem-nos a perceber
qual é a natureza do problema e como é que o Estado consegue resolver esse problema sem afetar a sua própria imagem, né? Porque, como colocou na primeira questão, não podemos ter um sistema de justiça não credível, né? Isso é perigoso, não é? E é perigoso para o Estado e para o próprio cidadão de uma maneira geral. Obrigado, Adebayo Vuns. Fechamos aqui este tema da justiça. Só aqui recordar que os funcionários expulsos desde novembro do ano passado até fevereiro deste ano, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos invocou razões como atos de corrupção, indisciplina, emissão fraudulenta de documentos, falta de zelo, incompetência, abandono de lugar e violação de procedimentos legais. São algumas das razões que levaram à expulsão destes funcionários. Em termos de justiça, a marcar a semana esteve o julgamento do caso Copelipa, que depois de ser interrompido ou suspenso na última semana, volta ao tribunal esta semana, na quarta-feira, este julgamento deste caso que tem como arguídos, para além de 3 empresas e outros arguídos, aqui o destaque para os antigos homens fortes da Presidência da República, na era José Eduardo Santos. Estamos a falar dos generais Manuel Hélder Vieira Dias Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino. Como dizíamos, o julgamento foi suspenso na última semana devido à falta de um intérprete de mandarim para o arguído chinês Yun Ya-ming. Então esta situação estará já resolvida e o julgamento vai retomar esta quarta-feira. Há também ainda o destaque do julgamento do caso da tentativa de ataque terrorista que acontece na província do Ambo e, segundo os últimos dados, apontam que o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, o líder da bancada parlamentar do mesmo partido, Liberty Chiaca, poderão ser constituídos arguídos nos próximos dias, segundo o advogado de defesa deste caso, atentado terrorista. Naturalmente que é uma questão que vamos seguir e vamos ver se realmente vai acontecer este caso destes 2 dirigentes do maior partido da oposição poderem ser constituídos arguídos. Vamos fechar esta segunda parte, onde falamos da justiça. Daqui a pouco, e por falarmos na UNITA, vamos então analisar os 59 anos da UNITA, a Conferência Internacional, marcada com um episódio no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Bom dia e voltamos daqui a pouco. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de regresso para a terceira e última parte do seu Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Vamos fechar a 13 de março, a UNITA, o principal partido da oposição angolana, assinalou o 59º aniversário da sua fundação, o conhecido projeto Muangai. Este aniversário que foi marcado com a realização de vários eventos, onde se destacam, e continua a acontecer, aconteceu a Conferência Internacional sobre Democracia em África, um evento onde a UNITA procurou abordar os desafios da democracia em África e também a questão do desenvolvimento e do bem-estar dos cidadãos em várias nações a nível do mundo, com realce para o continente africano. E esta conferência, antes dela acontecer, foi marcada com um episódio no dia 13, na quinta-feira, onde vários convidados da UNITA, convidados internacionais a esta conferência, passaram várias horas no aeroporto retidos devido a questões migratórias. Foram, a princípio, impedidos de entrar no nosso país. Entre os retidos estavam ex-presidentes, como no caso do ex-presidente do Botsuana, Ian Khama, também do ex-presidente da Colômbia, bem como vice-presidentes de países africanos, representantes de organizações internacionais e também o ex-candidato à presidência de Moçambique, Venâncio Mondlane. José Guerreiro, este é um assunto, é um não assunto, há várias questões que se levantam
em torno desta situação que se gerou no aeroporto, dados em torno se a UNITA terá feito a solicitação a tempo ou não, e a situação toda que se gerou diz que acabou por manchar a imagem de Angola. A imagem de Angola fica manchada ou não, ou do ponto de vista migratório justifica-se tudo aquilo que aconteceu no aeroporto? Bom, eu gostaria por responder à pergunta se é um assunto, se é ou não um assunto. Isto é um grande assunto, né? Este é que é o assunto. Não é? Se já poucas pessoas ligam aos aniversários do MPLA, a não ser os seus militantes, quanto mais a Universidade da UNITA, também só os seus militantes é que diz respeito. Esta questão só é assunto sério porque aconteceu o que aconteceu. E é assim, e eu, como sempre, eu tenho a minha independência de análise, como todos nós, né? E eu não sou de teorias de conspiração, né? Porque se eu fosse teorias de conspiração, teria muita coisa para dizer, não é? E até para concluir que internamente talvez queiram desacreditar o presidente da União Africana, não é? Mas como eu não sou de teorias de conspiração, eu prefiro concluir que estas muito mais práticas se devem à incompetência. E eu vou abordar este tema numa primeira fase de maneira mais geral, né? Muitas destas práticas que vimos, não é? E que de facto mancharam o nome de Angola, quer queiramos, quer não. O facto é esse, não é? Porque todos os jornais, muitos jornais internacionais falaram nisso. Angola foi falada por más práticas, e estas más práticas se devem à incompetência, na minha ótica, não à teoria da conspiração. Porque há pessoas que no exercício das suas funções, não é? Ao subir ou descer as escadas, e neste caso, subir as escadas, porque há muita gente a subir, né? Ao subir as escadas, só vem o degrau imediatamente a seguir. Eu vou usar assim uma análise mais geral, para não. Só vem o degrau imediatamente a seguir. Não tem visão, não tem estratégia, não tem inteligência e não tem competência para olharem para cada um dos degraus e, sobretudo, para o final da escada. Então cometem estes erros, que na minha humilde opinião, e diga-se, na minha humilde opinião, se eu sou um cidadão normal, prejudicam toda uma nação. Mas, infelizmente, em vários domínios, quer na política, na justiça, na economia, nas finanças, estes casos acontecem com cada vez mais regularidade. Pessoas que têm poder mandam e desmandam, mas não têm uma visão sistémica. Como às vezes se diz, não têm brain, não sabem analisar, não sabem questionar, não sabem ver o fim da escada, não é? Têm a cada dia práticas de autoflagelação. Eu entendo isto como autoflagelação do sistema. Nós estamos entregues a alguma destas figuras, conforme eu dizia, utilizando a narrativa da escada, figuras que só veem o próprio degrau, ou o degrau seguinte, né, da escada. Eu sinto-me muito triste, de facto, ao verificar que quase todos os dias, no círculo do poder, no quadro da decisão, ainda existem alguns cidadãos que não têm condições, por deformação e limitação intelectual e política, de tomar as medidas certas a cada momento. Não têm. Não têm o brain, não têm a inteligência, não têm a visão estratégica, não têm capacidade para. Estamos assim em vários domínios da nossa vida. E agora, dizendo, mesmo que tenha havido algum atraso na comunicação dos organizadores, das autoridades, né? Quem tivesse que decidir sobre a entrada destes visitantes teria que ser alguém que tivesse a visão da escada toda. Devia ser alguém, a pessoa que tinha que decidir, mesmo que os organizadores tivessem cometido algum erro de temporal, a pessoa que tinha que decidir, ou as pessoas que tinham que decidir, tinham que ter a visão da escada toda, né? Esta é a minha visão sobre o tema, né? Podendo estar enganado, mas é só a minha visão, Agora, eu completava a minha análise assim como já refleti a sério, né? Agora permitam-me os colegas e os ouvintes fazer um exercício de humor, né? Exercício de humor e reflexão, né? Também temos que brincar muitas vezes sobre os acontecimentos, senão a nossa vida será o inferno, né? Se fosse nos tempos passados, e vamos fazer um exercício de ficção e do bom humor, se fosse nos tempos passados, né, do nosso MPLA, e noutros tempos dos nossos camaradas da Bófia, e noutros tempos dos nossos camaradas da presidência, como é que faríamos? Como é que isto seria feito? À chegada dos convidados,
teríamos o União Mundo da Ilha ou Unidos do Quilamba, né? Ali do Quimbo, do nosso amigo e companheiro Enda, né? A recebê-los no aeroporto. Depois um avião da presidência, naturalmente não o primeiro nem o segundo da frota, que esses são sagrados, né? estão reservados, mas a partir do terceiro avião da frota transportava-os para Benguela, né? Na Catumbela, as nossas vítimas das acácias dariam as boas-vindas aos amigos africanos, né? Com as palmas e os assobios das mamães da Oma e da Lima, né? Os almoços previstos ou no Gabriel da Baía Azul ou no Carlitos Viegas da Baía Farta seriam regados com o champanhe que sobrou da feijoada do Cota Norberto Garcia, né? E com os nossos vinhos nacionais, o vinho Bero do Cota Paulo Búrias, ou vinho da Cabuta, Libolo do Cota Higino Carneiro, né? Estes almoços lá em Benguela destes compatriotas africanos, né? Seriam regados assim, com o champanhe da feijoada do Cota Norberto e os vinhos do Paulo Búrias e do Higino Carneiro. À noite, né? No ambiente calmo do morro da Catumbela, música ao vivo com o nosso Cota Albano, Carlos Albano, com o Élvio, tudo acompanhado com uma boa quiçangua ou manjevo de cabinda, né? Nos hotéis, às noites, nós faríamos circular umas benguelenses bonitas e uns jovens elegantes, né? Distribuindo charutos, conhaque e água do chefe para o descanso, né? E o lazer bem merecido dos participantes. Tudo isto em todo este programa paralelo, e todo este programa paralelo mesmo, serviria para esbater e para fazer esquecer o que de mal se falou de Angola e do MPLA, com certeza, na dita conferência, né? E os nossos irmãos africanos, né? Seriam de lá a falar bem, a elogiar e a bater palmas ao Cota Manuel Nuno Júnior, governador de Benguela, ao Cota Miala, ao jovem Manuel Homem e ao presidente da União Africana, né? E regressavam aos seus países contentes e felizes, com as despedidas dos marimbeiros de Malange no aeroporto e com vontade de regressar. Desculpem, foi só um exercício de humor e ficção. Obrigado, José Guerreiro. Rui de Castro, Angola, enquanto Estado soberano, tem também esta legitimidade de decidir quem entra, quem é persona grata ou não grata, quem deve entrar, quem não entra, tem esta prerrogativa. Tem, efetivamente. Portanto, essa prerrogativa está prevista na lei sobre o regime jurídico dos cidadãos estrangeiros na República de Angola. Lei essa que, no seu artigo 22º, a linha C, menciona que é interdita a entrada em território nacional em virtude de um cidadão, não é? Apresentar forte indício de constituir uma ameaça à ordem interna ou à segurança nacional. Portanto, isto está na lei, a lei está em vigor, é para se cumprir. Mas, voltando agora, mas sem ir para a parte da ficção, do Zé Guerreiro, muito bem encaixada, não é? Para início de semana. Só faltava era dizer que depois de atuarem os marimbeiros de Malange, apagavam-se as luzes do aeroporto definitivamente e dia seguinte entraríamos todos já para o aeroporto internacional António Agostinho Neto. Porque de facto toda esta celeuma que se criou com estes procedimentos, vamos chamar de indevidos, ou pelo menos parecem ser, descredibilizaram Angola, as nossas instituições e, acima de tudo, o Presidente da República, que neste momento representa Angola na presidência da União Africana. A UNITA faz parte de uma organização internacional
que decidiu fazer este ano a sua conferência habitual, este ano sob o tema O Futuro da Democracia em África, e portanto decidiu fazê-la em Angola, sob a égide de 3 organizações internacionais, particularmente a sul-africana Bathurst Foundation. Ora, não acredito que tenha sido por acaso que se escolheu esta altura para se fazer esta conferência. Alguns poderão dizer que tem a ver com o aniversário da organização, outros também poderão dizer que foi para tentar esbater as declarações de alguns acusados que estão a ser julgados na província do Ambo por um presumível ato de terrorismo, e onde são citados alguns altos dirigentes da UNITA como podendo estar na origem dessa chamada conspiração. Mas o certo é que ambas as questões poderão estar interligadas. Agora, o que efetivamente, já que há aqui uma série de pontas soltas em toda esta questão, e também há muitas pontas soltas, porque há declarações de representantes da UNITA, há declarações de convidados que se consideraram muito maltratados, mas até o momento não temos declarações oficiais do governo de Angola, nem da presidência da República, já que até estão em causa ex-presidentes de países, alguns deles até países amigos. Não há declarações do Ministério das Relações Exteriores e também não há do Ministério do Interior, que é o órgão que tutela o Serviço de Migração e Estrangeiros. Portanto, temos que conhecer também esta outra parte, é que nós estamos a seguir dados que estão a sair, que estão a ser veiculados, quer nas redes sociais, como em alguma imprensa, mas falta-nos ouvir a outra parte. Portanto, esperemos que venham também estas indicações. A única questão que existe é esta com que o Zé Silva sugeria logo a abrir, que é o que diz a lei. E a mim parece-me que todo este procedimento teve a ver com uma pessoa. Esta pessoa é o moçambicano Venâncio Mondlane. Aí é que está a questão, Rui. Há também este comentário em torno de Venâncio Mondlane, e há quem diga, se o visado era Venâncio Mondlane, por que é que se envolveu todos os outros convidados? Inclusive chefes de Estado, ex-chefes de Estado, vice-presidentes, que se diz que mereciam outro tipo de tratamento protocolar, ainda que, como disse o Zé Guerreiro, a informação a comunicação tenha chegado tarde ou não. Portanto, quer dizer, eu acho que teve a ver exclusivamente com o Venâncio Mondlane. E é óbvio que se o Venâncio Mondlane vinha integrado numa delegação onde havia uma série de outras entidades, acho que foi assim que quem tomou a medida pensou, não iria tomar apenas com relação ao Venâncio Mondlane. Então tomou já em relação a todos. E mal, não é? E mal. Portanto, bom, mas então o Venâncio Mondlane porquê? É que como resultado das últimas eleições em Moçambique, criou-se um clima de instabilidade social, com um partido e um opositor, no caso o Venâncio Mondlane, a não quererem aceitar os resultados das eleições
que davam uma maioria esmagadora ao partido Frelimo. E gerou-se um clima de mal-estar, de anarquia, que derivou em várias dezenas de mortes, pilhagens, destruição de bens. Ora, ao longo deste período, a posição do governo de Angola foi de total apoio às autoridades moçambicanas. O partido maioritário em Angola também declarou todo o seu apoio ao partido maioritário em Moçambique. E, em contrapartida, o partido UNITA manifestou toda a sua solidariedade com Venâncio Mondlane e todos aqueles que protestavam por não estarem de acordo com o resultado das eleições. Ora, o Venâncio Mondlane passou a ser considerado como um anarquista. Ora, a nossa lei diz que quem constituir uma ameaça à ordem interna não pode entrar no território. Mas começa logo, como dizem até analistas moçambicanos. Se alguém tinha que tomar medida relativamente ao Venâncio Mondlane, eram as autoridades moçambicanas que não deveriam ter deixado de sair. Se ele não tem problemas com a justiça, pelo menos por enquanto, em Moçambique, e há relações, há tratados de facilitação de vistos entre Angola e Moçambique, o Venâncio Mondlane, para entrar em Angola, nem sequer precisaria de visto, tal como outros que também foram interditos. Portanto, há aqui efetivamente algumas coisas que não batem bem. Por outro lado, algo que caiu bastante mal tem a ver com o ex-presidente do Botsuana, Jan Kama. É bom recordar que na ponta final do seu mandato recebeu a visita em Gaborone do nosso presidente, João Lourenço. No final desta visita, foram tecidos enormes elogios ao desenvolvimento do Botsuana. Solicitamos, inclusive, algumas parcerias no domínio da indústria diamantífera e também na pecuária, particularmente na criação de gado bovino. E nós oferecemos a energia elétrica que temos como excedente para que também pudesse beneficiar o Botsuana. Ora, houve as eleições, o Jan Kama e o seu partido perderam, democraticamente entregaram o poder a quem venceu, e agora, palavras dele a um jornal português, que tem a validade que qualquer um de nós quiser dar, mas dizia ele que tinha ficado extremamente triste porque considerava Angola e o nosso presidente como seu irmão, que inclusive veio a Angola num avião enviado pela presidência angolana. Foi muito bem tratado naquela altura. E agora chegou, antes de vir, terá comunicado ao Ministério das Relações Exteriores que viria a convite de quem, fazer o quê, e até para perceber se havia alguma reticência da parte das nossas autoridades para se poder deslocar e participar na referida conferência. Porque um ex-presidente merece de um determinado tipo de tratamento, do ponto de vista protocolar. Obviamente.
E não só, é que vários dos políticos que alguns foram deportados, entre entre presidentes, vice, primeiros-ministros, deputados, a maior parte deles vinham com passaportes diplomáticos. Portanto, o passaporte diplomático tem uma proteção que é devida pelas convenções internacionais. Portanto, há aqui, de facto, quer dizer, coisas que temos que ter outros elementos por parte das nossas autoridades, porque, visto desta forma, foi efetivamente um problema muito sério e que tem que ter consequências. Obrigado, Rui. Ainda temos que ir aos recados. Estamos com o tempo já avançado neste terceiro e último bloco, a terceira e última parte. Adebayo, continua-se à espera de uma comunicação oficial por parte das autoridades angolanas. Já devia acontecer? Eu, primeiramente, gostava de felicitar a UNITA pelos 59 anos de existência, não é? Na verdade, estamos a falar de um partido eu costumo dizer que tem responsabilidades históricas em Angola, não é? E sobre o qual, não é? Ou à volta do qual surgiu este imbróglio, não é? Que eu chamei o caso Mondlane versus Angola, não é? Porque, tal como dizia o Rui de Castro, efetivamente, quando olhamos ao episódio, percebemos que a figura que esteve por detrás desta decisão ou dessa postura das autoridades, digamos, migratórias, é sobretudo Venâncio Mondlane. E infelizmente outras figuras com dimensão de Estado e com devido respeito, mas Venâncio Mondlane não está nessa dimensão, não é? Portanto, outras figuras com dimensão de Estado, como foram alguns ex-chefes de Estado, e infelizmente viram-se aqui embrulhados numa situação verdadeiramente rocambolesca e que põe efetivamente em causa a imagem do nosso Estado, não é? E era mesmo importante que não só a situação fosse resolvida, separando os casos e tratando cada caso na dimensão do seu real estatuto, não é? Mas era importante que efetivamente as nossas autoridades viessem a terreiro clarificar a situação, não é? E obviamente que, se fosse o caso, publicamente ou nos canais próprios, pedir então desculpas e indulgências pelo sucedido aqui a essas figuras de Estado de países com os quais Angola tem relações político-diplomáticas, não é? Continentais, alguns países aqui do continente e da região austral, mas também, como é o caso da Colômbia, porque como depois veio-se a perceber, parece-me que o ex-presidente acabou por dormir na residência do embaixador. E, portanto, se há um embaixador da Colômbia cá, porque significa que o nosso nível de relação político-diplomática é de alguma forma, digamos, considerável. E, portanto, sob esse ponto de vista, efetivamente, quer o Ministério do Interior, quer o Ministério das Relações Exteriores, espero que, nós esperamos todos, não é, que possam, digamos, tirar-nos da vergonha, não é, porque foi uma situação efetivamente recambulesca, muito mal gerida, a tal ponto que o próprio Venâncio Mondlane, eu depois fui ver um vídeo que ele faz a seguir aos eventos, chama, por exemplo, a atenção ao comportamento dos nossos oficiais de imigração, que agiram
de modo assim um pouco profissional, pouco sério, não é? Portanto, estava em causa e se efetivamente a decisão que as autoridades tomaram foi aquela, não é? Soa estranho, e depois ele faz mesmo chacota disso no vídeo, não é? Vermos os oficiais de imigração mais preocupados em fazer selfies com ele do que propriamente tratar do assunto com seriedade, com rigor, não é? E não com esse amadorismo e o lado emocional, não é? Num assunto que efetivamente é rigoroso e é sério, não é? O perfil do Venâncio Mondlane suscita obviamente muitas discussões, e as razões para a decisão do Estado, portanto, são mais ou menos previsíveis, aceitáveis ou não, depende da postura de cada um, mas efetivamente eu creio que nós temos que respeitar o Estado, mas o Estado tem que ser rigoroso, não é, na sua conduta, não é? E, portanto, seguir as coisas com os preceitos, não é? Portanto, há uma série de procedimentos que levam àquela decisão, mas aquela decisão tem que ser tratada com suficiente rigor e não aqui esta confusão de leva de um aeroporto para o outro, depois chega no outro aeroporto, já não tem passaporte, entretanto os ex-presidentes ficam à espera, tem avião, depois já não tem avião, depois foi uma situação que revelou, não diria amadorismo, porque digamos, a história ficcional contada pelo Zé Guerreiro mostra que efetivamente nós somos e temos sido bons anfitriões e efetivamente quando queremos conseguimos tratar os nossos convidados com elevação, com dignidade, não obstante o nosso contexto e a nossa realidade num aspecto ou no outro. E portanto eu creio que houve aqui situações perfeitamente evitáveis, desde que tramitadas com o rigor que se impunha. Por outro lado, e lá está, eu acho que também decorre daquilo que falávamos na semana passada, a ausência de diálogo institucional entre vários players da nossa sociedade, não é? Para mim chocou-me, e eu não sei se é verdade, por exemplo, não vi nenhuma referência contrária, mas, por exemplo, para mim chocou-me o facto de a comunicação, há um ofício da UNITA a comunicar às autoridades no dia 12 para uma situação que iria ocorrer no dia seguinte, quer dizer, portanto, foi uma história de todos os títulos desagradável, e, portanto, é urgente, efetivamente, digamos que haja aqui um pronunciamento com serenidade, com rigor, não é? Porque estamos a falar da nossa imagem no mundo, não é? Correu em vários órgãos, não só em Angola, obviamente, mas principalmente nos países dessas pessoas visadas e outros mais, não é? Portanto, foi uma situação que é perfeitamente indesejável e, de resto, por exemplo, na esteira de esclarecimentos, por exemplo, eu gostava também de aproveitar a ocasião para relembrar que há coisa de mais ou menos um mês nós tivemos o infeliz incidente em que morreu uma criança num colégio, não é? E até hoje não tivemos esclarecimentos. Portanto, é importante que as nossas entidades salvaguardem a cidadania, o bem-vida e as nossas pessoas, não é? E nós temos que ser rigorosos, prometemos vir a terreiro esclarecer, clarificar, não é? É uma vida, é um sonho, é uma família que passou por uma situação extremamente desagradável. Neste caso, é a imagem do nosso país que acaba por sair verdadeiramente beliscada, o que não é bom para nenhum de nós, enquanto cidadãos, e que sentimos muito orgulho da nossa condição de sermos verdadeiramente pessoas hospitaleiras, e a forma como aquelas pessoas, sobretudo
sem desprimor pelos demais, mas sobretudo ex-chefes de Estado, requeria aqui um tratamento mais rigoroso, não só de quem os convida, mas das autoridades de uma maneira geral, no sentido de pelo menos corrigir a situação rapidamente e evitarmos aquilo que foi uma situação vexamatória. De resto, pronto, é no final do dia apenas repetir que precisamos que as nossas instituições efetivamente cooperem mais, porque depois esta falta de cooperação acaba por beliscar as nossas instituições. E a UNITA é um partido reconhecido, está aí, tem o seu peso, tem os seus militantes, não é? E nós precisamos aprender a respeitar e a conviver na diferença. Obrigado, Adebayo Vuns. Fechamos assim os temas trazidos para esta edição, com este olhar para o episódio que ocorreu na última quinta-feira no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, com os convidados para a Conferência Internacional que marcou o 59º aniversário da UNITA. É o momento para os recados. Zé Guerreiro, vamos avançar com os recados. Se calhar não podemos ter todos os recados preparados porque estamos com o tempo apertado, mas vamos aos recados possíveis. Os meus são rápidos e breves. São só dois. Primeiro, lamentavelmente, os aumentos de 25% que a partir deste ano, janeiro deste ano, estão a beneficiar os funcionários públicos, não vão abranger os reformados. Esta decisão do governo causou, de facto, uma grande frustração, desilusão, né, e consequente desagrado e condenação por estes cidadãos. Né? O Instituto Nacional de Segurança Social fez um exaustivo comunicado sobre a matéria no passado dia 14 de março, né? Em que tenta explicar que não há relação direta entre o aumento dos salários da função pública, né, que foram negociados, como sabemos, com as entidades sindicais, e o valor das reformas dos pensionistas. Deram lá algumas explicações técnicas que vamos aceitar como boas, naturalmente. Eu não questiono, por isso, a legalidade dos fundamentos legais e das explicações que foram dadas. Mas, mais uma vez, as questões técnico-jurídicas devem ser ponderadas e avaliadas em função da situação social e das expectativas dos governados. Não é? Aliás, no tema anterior também se colocam questões jurídicas, mas as questões que estão à volta das questões jurídicas são muito mais importantes que as questões jurídicas. Não é? E, portanto, neste caso, devia ter havido sensatez e habilidade política de não defraudar os reformados. Não é? Sabendo-se que os cofres do Estado, não é, estão com dificuldade de tesouraria, não se pode e não se deve afetar, quando há uma decisão global de aumento dos salários, não se pode afetar, ou não se deve, pelo menos, os poucos benefícios que alguns cidadãos têm, no caso, os reformados. Né? Cortam-se as gorduras do aparelho de Estado, no aparelho burocrático excessivo, nas mordomias de muitos servidores públicos, na compra de leituras de luxo, nas festas oficiais e nas viagens. Mas não cortem, por favor, os valores que podem ajudar os reformados a sobreviver. E muitos deles são antigos combatentes, são pessoas que deram a vida pela defesa da pátria. Segundo recado tem a ver com a AGT. O exercício do poder político tem muito, ou quase tudo, né, de objetivo, né? Mas também tem uma boa dose de sensibilidade, uma boa dose comportamental e de percepção sobre a psicologia e os anseios dos governados. A questão dos roubos na AGT já foi mais que badalada, analisada, escrutinada, mas não pode ser esquecida. E ao ser lembrada, não pode ser pelos piores motivos. Eu reporto uma recente recondução com alguma reformulação do Conselho de Administração da AGT. E essa reformulação coloca de novo a recondução do PCA da AGT. Mas não aconteceu nada na AGT. Bom, a responsabilidade não é do titular do Poder Executivo. A responsabilidade não é da Sra. Ministra das Finanças. A responsabilidade não é de nenhum organismo do Estado responsável por acompanhar, monitorar e inspecionar o funcionamento destas agências e instituições de elevada importância para o país. E a responsabilidade política, e é isso que me refiro, também não é do PCA da AGT ou de mais alguém. Quer dizer, é assim, diria eu, não é? Foi assim que a gente tem tratado deste assunto. Uns jovenzitos ambiciosos
ladrões, com casaco, gravata e farda da AGT, andam meses a surripiar as finanças públicas e as finanças dos cidadãos e prontos. Vão para a cadeia, a coisa passa. Agora, no quadro do tema da justiça que analisamos, vão-se encontrar uns furos na lei para que haja amnistias e haja prescrição de penas. Está tudo bem. Ninguém sabia de nada, ninguém acompanhava, nenhum chefe assume a responsabilidade política, institucional, deste grave dano à ética, à deontologia e ao roubo, que é o rombo dos cofres públicos. É assim, o comboio segue até a próxima estação. Obrigado, José Guerreiro. Rui de Castro, seus recados. Bem, eu tenho dois, mas creio que até se vão fundir um no outro. E estão derivados, ou estão em linha com este último tema dos acontecimentos no aeroporto 4 de fevereiro. É que a semana passada, uma cidadã angolana de 40 anos foi detida no aeroporto de Lisboa por suspeita de integrar uma rede de tráfico de menores. Na altura, ela vinha acompanhada de um menor de 15 anos com documentação falsa. Presumem as autoridades portuguesas que faça parte de uma rede e que ela própria já tivesse feito várias viagens, chamemos de criminosas, encaixando elevados lucros financeiros, porque por cada menor traficado recebe algo como $5.000. Bom, a criança está entregue a uma instituição de apoio a menores e a suspeita ficou em prisão preventiva. Entretanto, ainda a semana passada, tomamos nota de que Angola integra uma denominada lista amarela das autoridades americanas, uma lista de 22 países que poderão ser interditos de ter cidadãos a viajar para os Estados Unidos da América por falhas na emissão de documentos, no controle de fronteiras e na troca de informação com Washington. Portanto, para isso teremos um prazo de 60 dias para corrigir estas inconformidades. Fica então no ar que, ao caso Mondelane, junta-se o tráfico de menores e agora a lista amarela, com 60 dias para corrigirmos muita coisa e possivelmente isto a nível de aeroporto já será corrigido no novo aeroporto. Obrigado, Rui de Castro. Ficam os recados. Adebayo. Bom, eu também terei dois. O primeiro tinha a ver com uma campanha promovida pelas Nações Unidas e com algumas entidades angolanas. Uma campanha dizia de erradicação do casamento infantil e da gravidez precoce. Portanto, estendeu-se essa campanha agora também ao nível das escolas públicas, não é? Porque efetivamente, quando olhamos para os nossos números da taxa de natalidade e do nosso boom demográfico, está muito associado também o fenómeno social menos positivo, que é, no fundo, a gravidez precoce e, no limite, o casamento infantil, envolvendo sobretudo meninas, crianças, não é? O que impede-as de realizarem o seu sonho, a sua vida, o seu futuro, eventualmente o potencial social que elas podem representar. E, portanto, também é mesmo uma questão de direitos humanos e de dignidade das pessoas. O segundo tem a ver com o Fórum Bodiva, que foi realizado ao longo da semana, e o tema era o caminho para a Bolsa, no fundo apresentando não só a situação atual do mercado de capitais em Angola, mas principalmente trazendo para o mercado a abordagem de como as empresas podem se financiar via Bolsa, não é? Que é, no fundo, um caminho alternativo muito eficiente
e, portanto, deixando aqui um apelo, sobretudo à classe empresarial, para que olhe com mais atenção para essa janela. Tem alguma complexidade, mas é fazível, até porque existem outras realidades com muita pujança, e, portanto, temos aqui uma janela que efetivamente pode ser melhor capitalizada pelas empresas. De resto, na esteira dos financiamentos, o BNA recentemente abriu, no fundo, uma linha de até 150 milhões de kwanzas para projetos na área de habitação, turismo e construção. Não é eventualmente o desejável, mas é mais uma janela, é mais uma oportunidade, e, portanto, creio que também o setor empresarial deve tirar benefício dessa oportunidade. Portanto, são esses os meus recados. Ficaram os recados e assim também ficamos por aqui nesta edição do seu jornal 7 dias à semana em retrospectiva. Vamos saudar e agradecer a presença do Adebayo Vuns, do Rui de Castro e do José Guerreiro, e também estender as nossas saudações ao Enda Inglês e ao Gustavo da Conceição. Mais uma vez, bom dia e obrigado. Bom dia. Muito bem. Vamos também nos despedir dos nossos ouvintes. A habitual produção da Direção de Informação da LAC, a técnica garantida pelo Mauro Costa e o Ricardo Dias. Na moderação esteve o José Silva. Mais uma vez, muito bom dia. Continue em sintonia da LAC, já sabe. Ouça a LAC e viva a vida com prazer. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.